Esperando aí a convidada, Daniele, que eu tive o prazer de conhecer e aqui no Ironman aqui em Fortaleza. E logo depois aí a vida tratou de me dar a oportunidade aí de conhecê-lo em um outro momento aí que a gente vai conversando aí, cara. Já mandei o convite aí, Dani. Vou botar um filtro embelezeito aqui, né? Ó. Vou ver se eu consigo pôr aqui para ficar mais. Mais chã, né? Mais bonita aí. A galera, o pessoal tá entrando aí. E aí, tô vendo aqui, tô vendo você conversar com o pessoal. Tá, né? O pessoal tá entrando aí aos pouquinhos. A gente vai falando aí, vai se apresentando, contando aqui a história aqui um pouco aí de como eu te conheci, né? Como eu te conheci duas vezes, porque quando olha assim é uma coisa assim que a vida não bota a gente não bota a gente no caminho à toa, né? A gente tem um motivo para acontecer. E aí, para quem não sabe, eu conheci a Dani, eu acho que ela não se lembrava de mim, nem no momento, foi um momento dentro do triatlon, né? E aí foi muito legal, porque eu aqui no triatlon, aqui em Fortaleza, não sou triatleta, mas eu trabalho em todos os Ironmans, coordenando a equipe aqui de mar e terra, né? Os staffs que botam os atletas para dentro ali do mar, fica dando todo o apoio possível, né, naquele momento de tensão ali que a gente que fica, né, que a gente sabe como é que é. E depois eu fico responsável por botar a galera e tirar o pessoal. Então só sai, a minha função só sai quando o último da água sai fora, os bombeiros dão um ok, guarda-vidas, e aí encerra aí aquele momento tenso, né, que é uma hora tensa que você fica ali com muita gente dentro da água, né? Muita gente de uma vez, né? Muito legal. E legal que, assim, é uma história que quando normalmente eu chego cedo e fico lá, a galera chegando, a minha filha entrando aí, um beijo, Maria Eduarda, papai te ama. E, e aí foi legal porque nesse momento o Galvão chegou no meu ombro aqui, bateu, eu falei, olha, tem a Daniele aí. Isso no sábado ou no domingo? No dia da prova, de No manhã domingo, cedinho. ah, que bom, né? Aí falou, ó, tem a Daniele aí, você fica de olho, né, e você dê toda a atenção possível e impossível para ela. Eu falei, então pronto, assim vai ser. E aí eu fiquei lá, foi muito legal, foi quando eu falei contigo, falei com o seu marido, que lhe acompanha sempre nas provas, né? E aí... E me proporcionou lá também o guarda-vidas de stand-up, que foi essencial para minha prova. Essencial porque, menino, se ele não tá ali, eu ia errar a boia e ia voltar antes. Né, Eu não tinha visto naquela linha reta lá do fundo, eu ia voltar uma boia antes. Ele falou: não, Dani, tem mais uma. Aí eu fui pra boia certa. Se não, menino, tava perdida, ia ser desclassificado. Não, mas essa é a grande preocupação assim da gente que nada ali, que a gente sabe que tem uma área ali que é muito tranquila para nadar. Mas Só que na aquele dia, volta o que que foi aquilo? O que que aconteceu aquele dia, gente? é o mar Que de foi Fortaleza. aquele mar que todo mundo falava pra mim que o mar de Fortaleza é uma piscina. Pode ir tranquila que vai ser incrível. E que foi aquele negócio? Pior que aquilo, só o meio Iron do Rio de Janeiro. Jesus. É. E foi muito legal te ver entrando, né, com apoio, te ver nadando, te ver superando aquele mar, que isso aí virou uma preocupação para a gente que fica na terra, coordenando onde você estava, como você estava, e ver você chegando. E o melhor de tudo é ver você chegando, seu marido tirando a água, fazendo toda a transição ali. Não, e a Eu ali, primeira
coisa que eu pergunto para ele, vocês não sabem, gente. Eu vou contar este segredo aqui em primeira mão, tá? A hora que ele me tira da água, a primeira coisa que eu pergunto para ele, porque assim, ó, quem não sabe, nas provas de triatlon, geralmente as mulheres largam depois. Então, os homens largam em ondas antes e as mulheres largam depois, ou todas juntas, ou dependendo da quantidade de mulheres, em duas ondas também. E eu fui a última a entrar, né? A última onda. Então, geralmente é assim, toda vez que eu saio da água, eu pergunto pra ele quantos homens ainda tem na água. Toda vez eu pergunto, quantos homens ainda tem na água? Porque eu sempre ultrapasso os meninos que geralmente é a primeira prova, né? E das Sim. 3 modalidades, para mim, apesar de parecer, não parecer, mas a natação é a mais tranquila, porque eu comecei depois do acidente pela natação, e eu sempre pergunto isso para ele. E aí tem uma foto, que é a foto que eu mais gosto do meio Iron de Fortaleza, e que ele não gosta, porque a gente tá com uma cara, tipo, a gente tá em ação ali, né? Ele comigo no colo, eu olhando o Garmin, perguntando para ele, ele falando. E eu tô exatamente perguntando quantos tinham e ele falando pra mim. Tem uns 10 ainda, homens, ele falou, e teve homem que nem entrou na água de medo. Então, aquilo me dá um gás, assim, sabe, pra continuar a prova. Ah, legal. Bem, gente, essa foi a primeira apresentação, uma historiazinha, um pouquinho do que está por vir aí pela live. Eu quero me apresentar aí para o público aí da Dani, que não me conhece. Eu sou José Ferreira, ultramaratonista aquático, treinador mental aí do atleta campeão, e vi essa importância de trazer a Dani. Eu venho sempre convidando atletas, pessoas que têm um momento de vida, de história, que possam estar passando para a gente, né? E a Dani tem uma bela história de superação, uma bela história em vários momentos aí da vida, que eu gostaria muito de estar compartilhando, e no final ela vai falar também uma surpresinha aí para vocês. Né? Foi muito legal porque a gente, na tensão da prova lá do meio Iron, e como era muita gente nova para mim, né, eu não lembrava do José e a gente se encontrou quando eu estava terminando a minha formação em treinadora mental do atleta campeão e o José entrando, né, a gente se cruzou online, na verdade, por causa da quarentena, né, o evento presencial não aconteceu, e quando eu estava falando alguma coisa no grupo e ele me reconheceu, assim, a gente ficou muito emocionado, porque ele falou, eu estava na sua prova e eu até chorei no dia, foi muito bom ter reencontrado você. Para quem é do pessoal do José, vou me apresentar então, eu sou a Dani, eu sofri um acidente há 7 anos e meio atrás, hoje eu sou cadeirante. Eu sou a primeira mulher cadeirante triatleta do Brasil, não tinha mulheres cadeirantes que faziam triatlon, eu fui a primeira. E pude abrir as portas para que outras meninas pudessem começar no esporte. Além do triatlon, eu faço maratonas de corrida. Mas eu comecei, depois do acidente, o meu primeiro esporte foi a natação. Porque geralmente os atletas cadeirantes, a gente precisa de muitos equipamentos para começar um esporte, né? Por exemplo, um triatlon eu preciso da bicicleta e da cadeira de corrida, que inclusive eu postei um vídeo ontem no YouTube explicando as diferenças delas. Então, para a gente começar o esporte e aí gastar um dinheiro que às vezes a gente não tem, ou para comprar um equipamento que a gente não sabe se a gente vai gostar, é complicado. E a natação, como eu já nadava antes, eu era corredora e estava treinando para o triatlon, eu já tinha óculos, eu já tinha touca, eu já tinha maiô. Aí a gente precisa de pouco para começar na natação, se você for comparar com outros esportes. E eu comecei nadando, então, foi meu primeiro esporte. E no dia que eu completei 9 meses de acidente, foi o dia da minha primeira prova de natação, foi o dia que eu ganhei minhas 2 primeiras medalhas de ouro em prova de piscina. E quando eu estava com 1 ano e uns 3, 4 meses de acidente, foi a minha primeira prova de águas abertas. Foi uma prova de 1.000 metros lá no Wet Wild, no circuito da Speedo. Sim, sim, é do Igor de Souza, né? Uhum. Também é do grande Igor também. E, gente, ó, se vocês tiverem perguntas, vocês vão postando aí,
que eu vou ver, para aqui um minutinho para responder, né? Tem aqui, botaram aqui, gente, eu tenho 2 filhos autistas e preciso de ajuda para salvar o gatinho de apoio deles. Me ajudem em detalhes aí no meu perfil. É o Crisoléu. Olha o Carioca, o Edson, meu amigo do ciclismo. Tudo bom, querido? Ah, legal, legal. E, Dani, me fala um pouquinho como é que foi ser a primeira cadeirante, triatleta, o que representou, como foi. Hoje, por coincidência, eu fiz um post no Instagram contando da minha chegada, né, na primeira prova. Eu já queria fazer triatlon, na verdade, quando eu andava, eu estava inscrita para uma prova e eu sofri o acidente antes da prova acontecer. Então, consegui me tornar triatleta antes de ser a primeira mulher cadeirante, mas de conseguir me tornar triatleta, foi a realização de um sonho que eu já estava sonhando há muitos anos, né? E fiquei aguardando e esperando isso por muito tempo e treinando para isso. Não adianta só a gente ficar aguardando, a gente ficar sonhando, a gente ficar querendo e a gente não agir para. Na época, eu não tinha cadeira de corrida, eu usava uma cadeira emprestada de uma outra cidade, só nas provas, eu não podia treinar nela. Então, assim, foi com um equipamento improvisado, eu não sabia fazer transição, eu não sabia nada. Tanto que meu tempo da primeira para a segunda prova melhorou muito, porque eu aprendi a fazer transição, né? Eu vi os erros que eu cometi, o que eu precisava mudar, até o jeito de prender o cabelo, para ficar mais fácil de tirar a touca e pôr o capacete. São coisas que parecem bobas, mas que fazem bastante diferença na hora da prova, né? Pra gente não perder tempo. E foi muito bom poder também abrir as portas do triatlon para outras meninas cadeirantes. Eu fiz a primeira prova em Caraguatatuba, que é no litoral de São Paulo. Sim. E aí, depois, uma outra menina lá de Caraguá também entrou pro triatlon. E uns anos depois, tem uma outra menina que também entrou pro triatlon cadeirante. E como ela tem a lesão mais baixa do que eu, porque eu tenho a lesão alta, né? Eu tenho a lesão no pescoço. Então, eu perdi movimentos dos braços, das mãos. Eu recuperei parcialmente esses movimentos, eu ainda tenho sequelas, e essas sequelas me atrapalham bastante no esporte. E como essa outra menina ela tem a lesão mais baixa, ela não perdeu força de membro superior, ela está conseguindo aí resultados expressivos mundialmente, e eu tenho certeza que se eu não tivesse aberto as portas, elas não teriam enxergado essas possibilidades para elas, né? Então, antes de pensar só na realização do meu sonho, tem alguma pergunta aqui que eu já vou ler, gente. Antes de pensar na realização do meu sonho em si, foi bom que eu abri as portas para outras pessoas também, né? Time nadar. O paratriatlon é oficial no Iron? Tem a categoria? Ai, pera, que eu cliquei. E você é classificado oficialmente? É o seguinte, eu tenho classificação internacional, porque eu fiz 2 provas internacionais de triatlon, 2 pan-americanos, eu fiz em 2016, o primeiro, e aí eu fiz a classificação, e naquele ano teve a Paralimpíada, e aí foi o primeiro ano que teve o paratriatlon na Paralimpíada. Logo após a Paralimpíada, eles viram que havia necessidade de fazer algumas mudanças na classificação, algumas subclasses, e aí em 2017 nós fomos classificados internacionalmente de novo. Quando eu fui para o Pan-Americano de 2017, eu passei por classificação internacional novamente. Nesse ano eu fui segunda colocada no Pan-Americano, eu trouxe a medalha de prata para o Brasil. Fui a primeira mulher cadeirante a trazer uma medalha internacional de triatlon para nós. Então eu tenho classificação internacional e a grande maioria do pessoal que faz Iron ou meio Iron, eles também têm classificação internacional. A gente, acho que só o Diogo, eu acho que ele não tinha, não tenho certeza, tá? Isso aí a gente tem que confirmar depois, eu não tenho certeza. Mas no Iron, nós temos a categoria do paratriatlon, para quem é cadeirante, para quem é amputado. Nós temos premiação de troféu, nós temos pódio, ó.
Nós temos pódio, tá? Para os cadeirantes, para os deficientes, mas nós não temos prêmio em dinheiro, nada disso. O nosso prêmio é só trazer o troféu para casa e a satisfação de ter completado a prova. Mas algumas vezes, por coincidência, talvez, acaba tendo, talvez, por exemplo, um monte de menino da mesma amputação, da mesma deficiência, da mesma classe. E aí a prova para eles fica bem acirrada. Porque tem mais homens, né? Assim como no triatlon de pessoas que não têm deficiência, no paratriatlon em si, tem muito mais homens do que mulheres. Infelizmente também, né? Olha, minhas amigas, Ju, a Rê, tudo entrando. A tia Beth. Aí, todo mundo presente, né, cara? É bom. O grande Edgar aí também, um outro ultramaratonista que entrou aí. Também, nada. O pessoal do time nadar é da professora Heloísa, que eu te mandei aí, te comuniquei, né? José me mandou umas informações da equipe, viu, Heloísa? O trabalho que vocês fazem aí na natação paralímpica é muito legal, parabéns. Ela botando aqui que aqui em Fortaleza ela tem a Amora, que está com pólio, e a primeira na categoria. Juntos. Eu e a Amora, a gente fez prova juntos. Ó, que legal, tá vendo? Muito bom. E até eu vi o teu vídeo no YouTube hoje do handbike, da cadeira de corrida, porque quando eu falei, deixa eu lembrar, eu falei, mas eu acho que tem essa diferença da cadeira e... Tem, e essa é uma... Eu recebo assim, a primeira pergunta que eu recebo é o que aconteceu com você sempre, e a segunda é da cadeira, porque muitas vezes as pessoas não entendem que tem duas cadeiras diferentes, né? Que na verdade uma é uma cadeira mesmo de roda de atletismo e uma é a handbike. E aí as pessoas falam, mas por que você tem duas? Porque no triatlon precisa de duas. E como é uma pergunta muito recorrente, e como? Vou contar os bullying da vida aí, gente. Quando às vezes eu tô pedalando na rua, eu recebo muito xingamento. De pessoas falando, folgada, pedalando deitada. Porque para quem nunca viu a handbike, a gente fica mais deitado. Não sei, o Edson deve estar aí ainda, o Carioca, que é do paraciclismo, da handbike. Não sei se ele passa por isso também nos treinos ou não. Mas a Jade, uma amiga minha ciclista, falou que acontece a mesma coisa. E eu achei importante deixar registrado lá para as pessoas, para elas verem o que é o equipamento. Eu acabei esquecendo completamente de colocar no vídeo foto minha na handbike, porque eu só mostrei uma e outra, né? E pus uma foto na cadeira. Mas a galera xinga muito na rua. Assim é fácil, pedalar assim até eu. A minha vontade é parar a bike, sair dela e falar para a pessoa, vem aqui e tenta. Mas eu acho importante, porque assim, no Brasil ainda a cultura do paradesporto é muito pouca, né? As pessoas conhecem poucas modalidades, as pessoas não conhecem os atletas. Eu lembro que logo após a Paralimpíada aqui no Brasil, eu fui correr na rua, porque eu treinava já na rua sempre, já era meu treino mesmo, e eu fui correndo no dia normal, e eu lembro que eu escutei uma criança falando pro pai, olha, uma paralímpica. Porque naquele ano, especificamente, mostraram na TV todas as modalidades de paradesporto aqui no Brasil, mas não é uma coisa que mostra-se muito, né? Então as pessoas não conhecem. Eu acho importante os próprios paratletas irem mostrando os seus esportes, seus equipamentos, e a gente ter vídeos disponíveis na internet para que as pessoas possam conhecer. E fizeram uma pergunta, na minha opinião, o que falta para mais participações femininas? As meninas acreditarem que elas podem. O triatlon não é um esporte fácil, né? A gente cansa, são 3 esportes, na verdade, em um. É cansativo pra caramba, a gente tem que treinar muito. E muitas vezes a gente tem que abdicar de certas coisas para poder treinar o suficiente para fazer uma prova. E às vezes a mulherada talvez não acredita que consigam, né? Talvez falta mais elas acreditarem que elas podem mesmo, que elas dão conta. E também que o esporte seja difundido. A gente tem um projeto, inclusive, que eu participo, que se chama Mulheres no Tri.
O Instagram depois, se tiverem meninas aí que queiram dar uma olhada, ou os meninos que queiram mostrar para suas namoradas, esposas, mães, filhas, Mulheres Nutri, que é em parceria com o organizador do Ironman Unlimited, para incentivar mais mulheres no triatlon, para mostrar que não existe biotipo no triatlon, tem baixinha, tem gordinha, tem magrinha, tem alta, tem meninas com deficiência, tem sem deficiência, todas podem, né? Mas a gente ainda está num trabalho de tentar crescer o esporte no Brasil. E isso daí é uma coisa que você só tem o esporte específico, né? São anos de pico, né? Que quando você falou, pô, é a Olimpíada, são mundiais. Depois o esporte, ele não é um esporte que está ali sempre na mídia, ele cai em esquecimento total, você não sabe nem que existe, né? Não, e o paratriatlon tem muitas etapas de mundial no ano. Não é igual, por exemplo, o pessoal do Iron, que tem Kona, e o mundial de meio Iron, que é uma vez por ano cada um. Os mundiais de paratriatlon tem várias etapas no ano para que tenha o campeão mundial. A mídia não mostra nada disso. Ainda no Brasil tem essa diferença com relação às pessoas com deficiência, né? Quando eu fui para os Estados Unidos fazer um camp de triatlon, só para mulheres cadeirantes triatletas. Fui para lá convidada, pagaram tudo, uma ONG americana pagou todas as minhas despesas e eu fui sozinha, meu marido não foi, porque eles pagaram as minhas despesas e a gente não tinha como pagar a parte dele. E aí eu fui sozinha com a cadeira de rodas, a handbike e a cadeira de corrida. E aí na volta para o aeroporto, precisei de ajuda, né, de um taxista e eu entrei no carro com tudo aquilo e ele olhou para mim e falou assim: "Você é herói de guerra?" E no Brasil as pessoas olham para nós e falam: "Ai, coitadinha de você." É muita diferença de cultura. A gente está lutando muito para mudar essa cultura no Brasil, tanto o olhar para a pessoa com deficiência como para os atletas com deficiência. Principalmente para as mulheres também, né? A mídia precisa mostrar mais. Fizeram uma série de reportagens com 4 atletas diferentes, né, de esportes diferentes. Eu fui uma delas no Esporte Espetacular no começo do ano passado. Teve o menino a menina do tênis de quadra, o menino do surf, mas você vê, foi uma série de 4 reportagens no ano inteiro. E aí depois, Então, a gente está lutando bastante para ganhar esse espaço. É exatamente isso. É como chama a professora do time nadar? Heloísa. Heloísa, é exatamente isso. Olha ela, não sou formada em veterinária. Ela é duro, osso duro. O pessoal, ai, coitadinha de você. E não, gente, nós somos pessoas normais, que a gente namora, a gente casa, a gente tem filho, a gente transa, a gente viaja, a gente faz esporte, a gente é cliente no hotel, no restaurante, no mercado, no shopping. E ainda falta esse olhar, mas a gente vai conseguir. Chega lá. E aí, Dani, grande Harrison, personal aí, professor. Uma das coisas assim também, o que te levou à formação de treinador mental, de preparação mental, como se preocupar isso? Então, o que aconteceu é que para quem não sabe da história, né, tem lá no meu YouTube o vídeo da reportagem, eu desmaiei no meio Iron de Fortaleza. E aí, voltar a treinar forte foi muito difícil. Eu tentava, mas a minha cabeça, eu ficava naquele medo de, tipo, vou desmaiar de novo, vou desmaiar de novo, vou desmaiar de novo, porque o meu lado mental não estava mais tão forte como antes, porque eu fiquei abalada. E aí eu senti necessidade de tentar fortalecer o meu lado mental quando eu descobri o Atleta Campeão, né? E eu comecei o Atleta Campeão como a atleta mesmo. Eu fiz um processo, na época não tinha academia, eu fiz o pré-competição na época. E quando eu terminei o pré-competição, a Maíra conversou comigo e falou: por que você não faz o curso de treinador? E quando eu encontrei a Maíra pessoalmente, quando a gente se conheceu, num evento em Santos, que não era o Atleta Campeão, a gente foi num outro evento que, por coincidência, porque eu já estava, né, depois que eu terminei
o meu processo como atleta, porque eu sempre pensei em fazer algum tipo de formação em coaching para ajudar os deficientes que me procuravam e falavam, ai, mas minha vida acabou depois do acidente, porque eu não pensei nisso. Com 3 meses de acidente, eu estava treinando para natação. E a galera fica lá 2 anos sofrendo, chorando, se descabelando, ai, minha vida acabou, e agora, não sei o quê. E como eu não sofri com isso, eu falava, meu, como que eu vou falar para a pessoa uma coisa que eu vivi, mas eu não senti? Eu falei, eu preciso fazer um processo de formação em coaching para ajudar essas pessoas. Eu sempre pensava nisso. Só que quando aconteceu a minha questão no esporte, eu vi o tanto que eu já sabia que isso era importante para o atleta, mas eu senti isso na minha vida. E aí eu estava fazendo vários cursos de desenvolvimento pessoal. Em um deles eu encontrei a Maíra, pessoalmente. E aí eu falei para ela, eu tinha pensado de fazer o curso de treinador mental, né, a formação, mas ela falou, não, eu acho que você devia fazer assim. Ela falou, entra na próxima turma. Que foi quando eu entrei. Por quê? Porque eu pensei, se o processo me ajudou, por que eu não posso usar o que eu aprendi para ajudar as outras pessoas? Se isso me transformou, porque quando eu sofri o acidente, foi a minha cabeça que me ajudou. Foi a minha parte mental que me ajudou a não achar que a minha vida tinha acabado e a simplesmente reconstruir a minha vida a partir dali. E eu usei. E quando eu vi que isso aconteceu comigo no esporte, eu falei, eu preciso usar o que eu sei que eu vivi no acidente, o que eu sei que eu vivi no esporte para ajudar outras pessoas. E aí foi quando eu fiz a formação e me formei já, né, como treinadora mental, porque se fez diferença na minha vida, por que eu não posso ajudar as pessoas para que façam diferença na vida delas? E eu tô com um atleta, inclusive, antes da gente começar aqui a live, eu estava em sessão com o atleta, e ele falou que, assim, ele falou assim, em 3 semanas eu sou outra pessoa. Faz 3 semanas só que ele tá com o processo. Então, assim, quem não sabe, tanto eu quanto o José, nós somos treinadores do Atleta Campeão, e se por algum acaso você é atleta de qualquer modalidade, de qualquer esporte, e não está tendo os resultados, mesmo agora na quarentena, não está conseguindo treinar, não está conseguindo fazer as coisas. O que pode ser que esteja faltando é o treinamento mental. Então, tanto eu quanto ele, a gente está à disposição para ajudar, né, José? Exatamente. Eu acho que a gente vê que as histórias se batem, porque eu, como nado desde 9 anos, hoje eu tenho 43, então tenho 25 anos aí de piscina e mar, né? E exatamente como eu me especializei em ultramaratona, são provas aí que eu passo pelo menos 6, 7 horas no mar nadando. E eu sempre fiquei com aquela coisa assim, tinha momentos que eu travava dentro do mar, que o que me tirava dali era o meu pensamento, era a minha forma de pensar, de mentalizar. E eu falei, se eu aprender isso aqui, vai me potencializar e, ao mesmo tempo, eu vou poder levar essa informação para outros atletas, para grandes nadadores, para maratonistas que hoje em dia você olha, eu tenho medo de entrar no mar, tenho medo de fazer uma série de coisas que você sabe que não é física, é mental. Tem um monte de gente que que tem vontade de fazer triatlon, muita gente me procura. Assim, são seguidores, assim, falam, eu morro de vontade de fazer triatlon, mas eu tenho medo do mar. Muita gente, muita gente. É incrível, é interessante, né? Muito legal. Olha o Viseu aí, ó, meu seguidor que me ajudou ontem a pôr o vídeo no ar. Bom. E, gente, grande Edgar, boa noite aí. Acabei que eu não lhe dei, boa noite. Dani, me fala um pouco aí do seu próximo projeto aí, dá essa surpresa aí para o pessoal. Gente, é o seguinte, eu dou palestras no Brasil inteiro, geralmente são palestras mais motivacionais e eu sou sempre contratada para dar uma palestra em empresas, em instituições, enfim. Só que, o que está acontecendo? Nós estamos de quarentena e nós estamos vivendo um momento que ninguém esperava que fosse acontecer. Muitos de nós não estamos saindo de casa. Eu já completo 70 dias sem sair de casa. Só que a gente, graças a Deus, a gente tem tudo que a gente precisa para viver bem.
Só que muitas pessoas não estão tendo isso, né? Tem gente que está faltando comida, tem gente passando fome. Aí eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar? Então eu vou fazer uma palestra beneficente online. É a palestra que eu faço nas empresas, a palestra que eu sou contratada para dar nas empresas. Eu vou fazer online. E com os 20 reais, 20 reais, que as pessoas vão contribuir para poder assistir a palestra, nós vamos comprar cestas básicas para crianças de um projeto da minha cidade, um projeto de atletismo. Se chama Atletismo e Cidadania. Tem 6 núcleos na minha cidade, eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, esse projeto atende crianças das classes C, D e E da cidade, está em 6 núcleos em bairros diferentes, tanto atletismo de pista, corrida na pista, corrida com obstáculos, como o campo, né? Arremesso de peso, lançamento de dardo de disco, o salto em altura, salto em distância, tudo isso. O projeto ajuda as crianças a se formarem nisso. Tem desde a iniciação esportiva até as crianças que treinam para performance, aí eles já são adolescentes, alguns adultos, né? E as cestas básicas que a gente vai comprar com esse dinheiro da palestra, vai para essas famílias, especialmente as famílias da classe E, que estão passando necessidade mesmo. O tema da palestra é Redescobrindo a Felicidade. Então, eu conto na palestra o quê? O que aconteceu comigo no acidente, né? O acidente que eu sofri e tudo que eu aprendi na cadeira de rodas e no esporte e como isso pode ajudar a vida pessoal e profissional de vocês, para que vocês também redescubram a felicidade na vida de vocês. Gente, é 20 reais para a gente comprar as cestas básicas. O José compartilhou diversas vezes o post para me ajudar, inclusive por isso que a gente está fazendo essa live. Tem o link nos meus stories, na minha bio. Dani, não quero assistir sua palestra, não gostei de você, não estou a fim de ver. Tem a vaquinha online, que você pode contribuir com R$1, se você quiser, para a gente comprar cestas básicas para as crianças. E eu preciso muito da ajuda de vocês. Gente, são 500 crianças no projeto, até agora nós compramos 16 cestas, assim, o dinheiro, né, arrecadado. Não, 13 cestas, 13 cestas. Então eu preciso muito da ajuda de vocês, por favor, por favor. E eu espero... quem quiser assistir a palestra, eu espero ajudar de alguma forma, né, com o que eu tenho para contar. E quem não quiser ver a palestra, pode ajudar na vaquinha. Exatamente. Isso hoje em dia, cada vez mais, né, a gente fazendo ações beneficentes, né, olhando sempre para quem realmente precisa, né, porque hoje a gente está muito dentro de casa, a gente tem aqui a mordomia, a gente aquela coisa, você compra 3 long necks, 3 cervejinhas, sai 30, 40 reais, aí você paga. Exatamente. Hoje eu também tenho um instituto aqui que eu venho procurando apoiar, que eu ia começar antes da quarentena a ensinar as crianças a nadarem, junto com mais 3 professores. A gente teve que parar antes de começar, só conseguir fazer as palestras. Mas só deu uma pausa. Daqui a pouco as crianças vão estar nadando, graças a Deus. E a gente fica sempre preocupado porque não são agora só as crianças, né? São as famílias. Então, são as famílias. 500 famílias, né? Não são 500. A gente está pensando assim, que a criança, nós todos, para a gente treinar, a gente precisa se alimentar, né? E para as crianças, gente, as crianças são os atletas do futuro. Para vocês terem uma ideia, a Maureen Maggi passou pelo projeto. Ela foi atleta do projeto quando criança, porque o projeto tem a minha idade. Tem 35 anos o projeto. Eu vou fazer ainda, tá, gente? Isso aqui que vocês estão vendo é puro Intellizator e muito reboco, porque a minha cara não é assim. Mas assim, tem atletas ali, além dela, outros atletas que foram para Olimpíadas, que foram para Mundiais, que foram para Pan-Americanos, que começaram na iniciação do projeto, que saíram dali contratados por empresas para serem atletas profissionais. Então, ali no meio estão crianças que são os futuros atletas do país, que daqui 5, 10 anos, eles podem estar representando o país em mundiais e Olimpíadas. Agora, já pensou se essas crianças não tiverem que comer agora? O que pode acontecer? É de cortar o coração pensar nisso. É de cortar o coração pensar nisso. E ainda mais para nós, que a gente vive o esporte como atletas e como treinadores mentais, né?
Exatamente. Entrou aí a Lê é minha parceira lá do Rio. Eu daqui de Fortaleza, a gente também está montando aí uma ajuda aí para uma palestra também aqui para ajudar o pessoal aqui. E eu acho que a gente tem cada vez mais conscientizar que isso daí não vai ser agora só uma decisão, uma pequena ajuda que pode aí levar e salvar vidas, né? Às vezes a gente acha que não, mas 20, 30 reais é uma comida que você bota dentro de casa, que dê para durar uma semana, às vezes, um pacote de arroz, um pacote de feijão, sabe? O básico do básico, para muita gente, dura muito mais do que uma semana, né? E aí eu fico pensando, né? Por que a gente não pode fazer a nossa parte, né? A gente fica só olhando para os outros e apontando dedos, né? Ai, fulano não faz a parte porque é o hospital, é o governo, é o prefeito, é o governador, é o, sei lá, é a associação, enfim. Por que a gente não pode fazer a nossa parte? E eu pensei, né? Eu posso ajudar de duas formas, porque muita gente quer ver minha palestra e não consegue assistir a palestra. Porque ou não levou para a cidade dela, ou levaram, mas era na empresa privada. E todo mundo que assiste gosta muito e diz que foi ajudado. Eu falei, eu posso ajudar dos dois lados, né? Eu posso dar a palestra e ajudar as crianças, né? Unir o útil ao agradável. E eu nem gosto de falar, né, José? Né? Também vai embora. Quando a gente vai falando, a gente vai se empolgando, porque a gente vai contando a nossa história. E para a gente também é bom ouvir a nossa história. Às vezes as pessoas não estão. A gente não está acostumado a falar bem, a gente reconhecer as nossas pequenas conquistas, né? E quando a gente ouve, a gente, nossa, eu fiz isso, caramba, eu fiz isso. E aí você que vê que realmente nós somos muito maiores do que pensamos, né? As pessoas, infelizmente todo mundo, viu, gente? Não, todo mundo tem essa mania de olhar só para o que está faltando, olhar só para o que não tem, olhar só para o que gostaria de ter e não conseguiu ainda. A gente dificilmente olha para as nossas conquistas. E as pessoas têm mania de buscar conquistas gigantescas, tipo, um troféu do meio Iron, no caso aqui do esporte, né? Uma medalha da 14 bis, né, José? As pessoas, elas deixam de olhar para as pequenas conquistas diárias. E quando você fala, como a gente está trocando aqui as experiências do esporte, a gente olha para as nossas conquistas, a gente vê, nossa, eu fiz tudo isso. Aí você fala, tá, Dani, como é que eu posso olhar para as minhas conquistas agora na quarentena? Vamos dar uma dica aqui, né, José? Vamos aproveitar e dar uma dica. Tem uma coisa chamada Caderno das Conquistas que vocês podem ter. Vocês podem pegar um caderno, um bloquinho, e aí todos os dias, à noite, antes de dormir, você vai anotar uma coisa boa que você fez no seu dia. E pode ser, gente, uma coisa que você vai achar idiota. Mas talvez não seja tão idiota assim. Vou dar um exemplo. Ontem uma amiga minha me ligou, e me ligou de vídeo ainda. E eu tava lá sofrendo para editar o vídeo que eu tava fazendo para pôr no YouTube. Eu parei o que eu tava fazendo e fui atendê-la. Nós ficamos 2 horas no telefone. Eu estendi roupa, eu fiz comida, tudo conversando com ela. Aí, Dani, por que você vai pôr isso no caderno de conquista? Porque eu abri mão do meu tempo para dar o meu tempo, que é a coisa mais preciosa, para outra pessoa. E ela virou para mim e falou, eu estava precisando disso. Ela falou, eu precisava conversar. Então, fazer o bem para o outro, mesmo que seja uma ligação, é uma conquista sua diária. Pegar, olhar, vou dar outro exemplo aqui da minha casa, hein? Olhar para os fandangos que meu marido come todo dia, para a caixa de bis que ele come todo dia e falar, não vou... A Coca-Cola, o Guaraná do lado, né? Falar, não vou comer. O refri ainda, vou te falar que esse ano vai fazer 15 anos que eu não tomo refrigerante. Então, o refri já não me apetece mais, mas a comida, o doce, o chocolate, apetece. Então, eu olhar ali o bis todo dia e falar, não vou comer. E aí, à noite, eu não comi, porque eu sou atleta
e eu preciso manter a minha alimentação saudável. Ah, Dani, mas eu não sou atleta, eu tô aí te assistindo, eu não sou. Tá, mas comer um fandangos vai ser saudável? Ah, mas seu marido come. Filha, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu falo, ele não escuta. Mas é a minha saúde. E aí eu anotar ali no meu caderninho da conquista que eu não caí na tentação, é uma conquista. Por quê? Porque faz parte da minha disciplina, faz parte do que eu propus para mim. Anota suas pequenas conquistas diárias, porque quando chega no fim do mês, no fim da quarentena, você fala, não fiz nada, você vai pegar seu caderninho de conquistas e vai falar, olha o tanto de coisa boa que eu consegui fazer por mim e pelos outros. Tem. Aí no fim da quarentena, vocês vão lá contar para mim, José, que aconteceu? Ó, tem uma pergunta aqui, José. Qual a parte mais difícil do triatlo? Terminar. Não, brincadeira. Então, a parte mais difícil do triatlon depende de cada atleta. Cada pessoa, ela. Porque são 3 esportes em um e a gente ainda brinca que são 4, porque a gente fala da transição, né? Cada pessoa tem mais facilidade para uma das modalidades. Eu, por exemplo, tenho mais facilidade para a natação. E a bike é o meu calcanhar de Aquiles. Mas tem alguns atletas que são muito melhores no pedal e na hora de correr eles não correm tão bem. Ou tem medo da água e na hora de nadar não nada tão bem. Então, o mais difícil, na verdade, talvez seja começar. Porque depois que você começa, você vê que você consegue, você continua. Exatamente. E não precisa se preocupar em começar lá em cima, começar pouquinho, degrau de cada vez. Começar com prova pequena e terminar. Não falar, eu quero fazer minha primeira prova, porque eu quero chegar em primeiro lugar. Não. É terminar a prova para você pegar a sua medalha e olhar e falar, olha, a minha conquista. A professora, que eu esqueci o nome de novo, Heloísa. Heloísa. Ai, gente, eu sou ruim de nome. Eu dei aula há 10 anos e por mim os alunos usavam crachá a vida toda. Porque eu sou ruim de nome. Heloísa, desculpa. Ela escreveu, cada um tem um trecho preferido. Exatamente. Cada um... Eu, na verdade, eu tenho mais facilidade para nadar, só que a hora que eu termino a natação, a hora que eu passo a última boia, na verdade, que é a hora que podem me tirar da água, para mim a prova começa ali. Porque nadar é fácil, o resto que é difícil. Trabalho automático, né? Uhum. Isso aí. Gente, eu vou dar uma triste notícia que está chegando ao fim. Quem quiser ainda tem aí mais 2 minutinhos, 3 minutinhos para fazer as perguntas finais. Pergunta aí. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Continua nós, a sua dúvida de águas abertas, de triatlon, de esporte adaptado, de treinamento mental. Conta aí para nós a sua dúvida, que a gente está super disposto a ajudar. Legal. O professor Harrison aqui botou aqui que no caso dele é viver cada prova, curtir tudo. Quando participa das competições, ele fica aí consigo mesmo, né, com a paz ali que a gente tem ali dentro. Sabe como chama isso, professor? Isso chama flow. Você entra no flow, você entra naquele fluxo gostoso da prova, que você está focado em você e no que você está fazendo e mais nada. Isso é maravilhoso, não é todo mundo que consegue. Exatamente. Heloísa, vou responder essa pergunta. Lógico que eu vou com as suas quer saber se o Zé vai para o mar com as minhas cadeirantes em julho. Lógico que eu vou. Isso daí, para mim, é um outro projeto que também está em andamento e teve que dar uma parada, foi exatamente estar montando uma assessoria. Eu não sou professor, mas eu estou com uma professora Verônica, e a gente levar a experiência de mar para os atletas, para quem queira aprender, para quem queira participar. Então, assim, para mim vai ser um orgulho uma honra, né, de estar podendo nadar com as suas cadeirantes em julho, e se for possível até uma competição eu poder estar escoltando, sendo o anjo delas. Né? Me marca que eu quero ver isso, hein, gente? Tem uma pergunta, José, ó, o que você busca ou pensa... Ai, cadê? Sumiu. Na hora de dar aquele fôlego final. Ai, acho que eu só penso na prova mesmo, gente. Tipo, na linha de chegada, sabe? Acho que eu só penso na linha de chegada, que ali naquela hora é o que a gente quer, né, José? Tanto eu de dar aquele sprint final, quanto você de dar aquelas últimas braçadas, né?
Exatamente, aquela coisa, eu quero chegar. Gente, Dani, foi um prazer enorme. Muito obrigado aí por você dedicar esse tempinho aí para Eu que agradeço pela a oportunidade gente. da gente falar do esporte, do treinamento mental, do esporte adaptado e também de divulgar a palestra beneficente. Agradeço muito e agradeço a turma aí do José, os seguidores dele e as minhas amigas que ficaram aqui me assistindo. Ah, muito legal. E, gente, só reforçando aí, quem quiser, acessa lá o perfil da Dani, vai estar lá, link de inscrição, stories, tá na bio, tem a vaquinha, não tem como você não deixar de contribuir. 20 Por reais favor, não. gente, eu agradeço muito para a gente poder comprar cestas básicas para essas crianças que são nossos atletinhas. Isso aí. O que, mulher? Nós, se tivesse tempo, a gente ficava aqui respondendo perguntas, né, José? Eu digo isso para ela até o seguinte: essa live foi muito especial a Heloísa, que sempre participa, sempre pergunta, também com as meninas. Eu mesmo tenho sempre a preocupação de alguma forma poder ajudar. Outro dia até doei umas touquinhas de peixinho, de tubarãozinho para as crianças. E a gente tem que fazer o que a gente pode, dentro do que a gente pode, né? Se eu puder ajudar de alguma forma aí também. Pronto, a gente vai se falando. Então tá, minha amiga, É, foi um prazer. muito obrigada, foi um prazer aí. Dessa vez falar só nós dois, né? Porque a gente sempre se encontra nas reuniões do Atlético Campeão, é muita gente. Foi muito legal, gente, muito obrigada. Se vocês gostaram, vocês contam para nós que a gente faz outras lives nessa frente. Manda aí. Tchau, tchau. Beijo, gente, boa noite. Tchau.